Em Alexandria, no Egito, um pouco antes do tempo em que Jesus nasceu, existia na mente das pessoas, coisa que a gente pensa que quem existiu para trás pensa como a gente hoje costuma pensar, mas isso é de um anacronismo e de um infantilismo sem tamanho. Nós não temos noção do quão diferente em cada época o ser humano pensa. Então, um pouco antes da época de Jesus, o pensamento das pessoas, no modo de pensar das pessoas, tinha lugar para deuses bons e ruins, para o conceito de anjos bons e ruins, para o conceito de demônios bons e ruins, para o conceito de humanos bons e ruins. Mas, quando o pensamento religioso, que sempre é bem intencionado, mas termina produzindo coisas trágicas no modo de pensar das pessoas, quando na época se estabeleceu que não, o conceito de Deus, então Deus era bom, demônio era ruim, anjo era bom, tanto que o tal anjo caído é uma exceção. Mas assim, isso, entre aspas, modifica totalmente o cenário do tempo em que Jesus disse isso e de quem ele tomou a frase para dizer isso, que foi uma frase dita lá atrás, muito antes do tempo da vida do próprio Jesus. Então, a gente analisar, seremos deuses? Se primeiro nós não concordarmos em relação ao significado desse conceito, o assunto fica infantil, o assunto fica prejudicado, e este assunto sempre esteve infantilizado, exatamente porque não há um compartilhamento lógico dos elementos que compõem o tirocínio humano quando ele vai taxar alguém de Deus, alguém de demônio, alguém disso ou daquilo. Como isso nunca foi feito, ou seja, cada um pensa o que quer, então eu só estou fazendo esse registro para que quem me escuta, em especial nosso irmão, que nos endereçou a pergunta, a qual eu agradeço, apenas faço esse registro para que a gente tome cuidado. Porque se a pergunta for, algum dia nós seremos deuses, como esses deuses aí ditos da antiguidade, os tais deuses hoje chamados de mitológicos, ou mesmo os tais deuses das religiões que primeiro surgiram, porque a pergunta do nosso irmão é com a questão da reencarnação, em que o ser humano vai evoluindo, ou melhor dizendo, o eu que o espírito encarnado produz vai evoluindo, então a cada eu esse espírito vai colecionando os padrões de conquistas ou de problemas gerados e, enfim, a reencarnação um dia nos levará à condição de deuses. Se o conceito for referente a essas figuras mitológicas, não. Porque os tais deuses mitológicos, todos eles são dementes. Todos eles têm um quê de retardamento mental, porque é assim mesmo que todas as mitologias se referem a esses seres, e é assim mesmo que as mitologias falam que os seres que vivem no universo antimaterial vizinho ao nosso, eles padecem desse problema. Hoje mesmo, nós estamos falando aqui, mês de junho do ano 2024,
Hoje mesmo eu escrevi algumas páginas de um livro chamado Projeto Tal, a Gênese da Vida Superior. Talvez um dia eu consiga concluir isso e venha a lançar. E o Projeto Tal é exatamente a tentativa desses seres que viviam no universo vizinho, antimaterial e com problemas de retardamento no campo mental, deles tentarem transferir o código da vida de lá para cá, ou seja, do universo antimaterial vizinho para o nosso universo biológico, exatamente para ver se na nova forma de vida biológica que eles pretendiam gerar, e terminaram de fato gerando, cá estamos nós, mas na época não existíamos, uns 6 bilhões de anos atrás, nem a nossa estrela-Sol, nem o planeta Terra existia quando isso se deu. Isso que é a transferência desse código, mas era exatamente para fazer com que os tais deuses da Trimurti, os famosos Brahma, Vishnu e Shiva, ou o Caos, Tarta, Eros, chamando pela ordem da mitologia grega, e Cronos, e Zeus, e Apolo, e Poseidon, essas figuras queriam, entre aspas, vamos assim dizer, desses seres que lá vivem, desejavam, num tempo bem anterior, inclusive ao próprio surgimento da geração de Zeus, um remédio, uma sequência genética, algo que corrigisse esse problema de demência neles. O Projeto Tal foi essa tentativa e está em vigor, vamos assim dizer, pleno vigor de atuação até os tempos atuais. Mas qual foi o primeiro tipo de vida que eles conseguiram promover? A irracional. Depois, nós humanos surgimos muito recentemente como a única espécie racional nessa história, do padrão de racionalidade crítica que temos. Então, se isso for verdade, ser deuses, nesse sentido, seria uma involução para nós humanos, porque eles, os tais deuses, é que estão deixando de ser quem eram para um dia nascerem como humanos, para poder evoluir. Então, se essa for a perspectiva, não. Se a perspectiva da pergunta do nosso irmão foi no sentido de deuses, mas o conceito aqui se eleva por sobre os padrões mitológicos e vai no sentido de super seres, também não. Porque a condição humana, ela dificilmente poderá transpor alguns limites, algumas travas, alguns códigos bloqueadores, alguns lacres que esses seres colocaram no genoma dos seres biológicos, ainda ao tempo do Projeto Tal, e poucos seres humanos conseguirão, de fato, emancipar a si mesmos em relação a esse tipo de situação muito confusa. Julian Jaynes, um psicólogo, filósofo estadunidense, em 1976 ele lançou um livro chamado O Surgimento da Racionalidade no Ocaso da Mente Bicameral, que era um tipo de mente onde, de um lado, incidia a voz dos deuses vindo do universo vizinho para cá, e isso despertava o outro hemisfério, o outro lado do cérebro humano, por isso a mente bicameral, 2 câmaras. E a racionalidade do ser humano se via só para que o eu humano compreendesse a ordem recebida, vinda da voz dos deuses, e a gente conseguisse, então, obedecer direito. É terrível dizer isso, mas até hoje a humanidade obedece direito, entre aspas, porque segue os comportamentos que as elites religiosas impuseram lá atrás em nome dos tais deuses. Poucos são seres humanos que, de fato, evoluem, se emancipam, se libertam desses grilhões e percebem quão importante é a dignidade, o caráter, a decência, enfim, a ternura e a liberdade que nós humanos podemos promover a nós próprios. Então, também, nesse sentido, a coisa não vai. Nunca teremos superpoderes.
Se a pergunta for deuses no sentido de um dia sermos, provavelmente muitos dos humanos, depois de muitas vidas, superconsciências, nesse ponto aí sim. Mas chamar isso de deuses é um pouco, torno a dizer, coisa de ser humano. Algo ainda imaturo. Deus mesmo tem um, o incognoscível, a personificação da pureza, da beleza, e não tem nada de humano, e não funciona como uma pessoa, pelas fofocas que rolam por aí nos anais da espiritualidade, não é nada que um ser humano possa conceber. Fora isso, todo mundo é criatura, ferramenta de uma aventura existencial. Talvez um dia a gente compreenda isso melhor, pois viver tem muitas faces. É essa a resposta que eu posso dar. Ok, ele fez mais uma pergunta. Ele falou assim: afinal de contas, se somos partículas de Javé e o interesse dele é curar todas e depois as reunir, isso significa que um dia perderemos nossa individualidade se Javé tiver sucesso? Ou essa partícula de Javé está em nós e não é exatamente nós? A pergunta é muito interessante, mas a gente precisa distinguir uma questão aí. O ser humano, por mais que ele pense que é, mas ele não é este corpo. Do jeito que um rádio fala, mas não tem ninguém dentro do rádio falando, tem alguém lá fora falando, aí a frequência com a fala vem, as válvulas ou o chip do rádio traduz isso e expressa em ondas sonoras e a gente escuta uma voz. Esse corpo, de certa forma, é um rádio. Ele fala, eu estou aqui falando, mas não há nada dentro desse corpo, não há ninguém aqui dentro. É tudo carne, é tudo podridão organizada sob a forma de órgãos, de sistemas, de tudo que o corpo biológico precisa para funcionar. É o espírito que me anima e um processo quântico individualizado de um epifenômeno que desse cérebro emerge, que é o eu de cada um de nós, mas isso não está aqui dentro. A sensação de que tem um eu aqui é produto da resposta dos axônios, dos 100 bilhões de neurônios que estão aqui dentro da caixa craniana e produzem essa sensação a cada microinstante aqui no córtex frontal, no lobo frontal, e a gente pensa que o eu da gente está aqui dentro, mas isso é um truque. Mas a humanidade toda se acha o corpo humano, e não é. Tanto não é que, na perspectiva de analisar a morte, a gente não deveria dizer, quando eu morrer. Por quê? Porque o eu mesmo da gente não morre. Esse corpo morre. E o eu da gente continua existindo ininterruptamente. Então, o eu não é o corpo. O corpo morre, mas o eu continua. Mas isso é para quem acredita nisso. Mas a ciência já consegue fazer deduções numa vanguarda formidável. E assim, basicamente, quem tem olhos para enxergar e consciência para entender e não tem mente viciada ou comprada pelos padrões de uma época, já tem, entre aspas, como perceber que é assim. Caso seja assim, esse eu da gente não é o corpo. Por que é importante a gente discernir isso? Porque a pergunta que o nosso irmão fez parte do pressuposto de que nós somos, entre aspas, parte de Javé. Mas aí a gente tem que aplicar muito bem esse pronome, a primeira pessoa do plural, nós, e entender o que isso significa. O que de fato pertence ao ser caído, reconstruído como esse criador que as religiões chamam de Javé, Brahma, Alá, é esse corpo. É o código, são os 28.869 genes que estão lá, em cada célula, nos pares cromossômicos,
de tudo que é ser vivo. O código do Criador está no corpo de todos os seres vivos, o que faz os corpos, criaturas, ferramentas desse Criador. Mas, como o eu humano não é igual ao corpo, o eu do ser humano não é Javé, não. O eu do ser humano é um epifenômeno, é um instrumento pensante, genialmente criado no meio do caos, ou acidentalmente criado no meio do caos, ou sabe-se lá o que é que esteve por trás da criação do tipo de ser humano que hoje nós somos. E sob essa perspectiva, o eu humano pode compreender a distinção dele em relação a esse corpo, perceber que esse corpo é uma natureza animal, mas perceber que o eu da gente, se a gente se confundir com o corpo, ele se animaliza também. Mas se o eu da gente começar a praticar disciplinas e buscar o conhecimento e construir níveis de compreensão que o levem a perceber que ele não é esse corpo, que para além da natureza animal desse corpo, que de fato pertence a Javé, pertence ao Criador, porque todos os corpos fazem parte do seu jogo de código de vida. Mas a natureza do eu da gente espiritual é distinta da natureza do corpo animal, tanto que este morre e a outra continua. Este eu aí não é Javé. A somatória desses eus aí não são, entre aspas, ou nunca serão um eu de Javé. O eu do Criador, que está sendo reconstruído, se baseia na somatória das proteínas que a receita de cada gene até o final dessa aventura maluca que nós vivemos nessa criação, um dia nós humanos pudermos ou soubermos construir. A receita genética para que o eu de Javé seja ressuscitado ou sobreviva e se eleve a um padrão minimamente digno é uma receita gênica, genética. Então, os nossos corpos é que fazem esse jogo bioquímico na sua fisiologia. Mas o eu da gente, esse programa quântico, psíquico, que opera hospedado nesse corpo, mas que não é esse corpo, é uma outra história. Aí o nosso irmão pergunta, e este eu aqui um dia deixará de existir? Olha, a cada vez que o nosso espírito produz um novo eu, ele vai colecionando eus de muitas vidas, do jeito que um ator, uma atriz coleciona as experiências das personalidades ou dos personagens que viveu nessa ou naquela novela. E o ator pode até se confundir com um determinado personagem, de tanta afinidade que ele tem, ou ele gostou daquele personagem, para ele foi um aprendizado. Assim é o nosso espírito. Ele tem muitas experiências desagradáveis, algumas poucas agradáveis, mas aqui tem um outro problema. Imagine que seu espírito já foi alguém há 3.000 anos atrás, lá no Império Assírio, num tempo em que não existia absolutamente nada do que a gente existe, do que hoje existe. Computador, televisão, essas coisas todas. Mas esse eu existe. Aí agora o espírito que anima você, que foi esse cidadão assírio há 3.000 anos, tem esse cidadão assírio nele colecionado e outros que teve depois, e também tem o seu eu de agora. Só que as vidas para trás, o eu que o nosso espírito produziu lá atrás, ele passava uma vida inteira e aprendia muito pouco, porque quase não tinha novidade, quase não tinha progresso. A vida das pessoas no século VI, século VIII, há 3.000 anos atrás, seja quando for essa data, era uma vida lenta, sem novidades, eram as mesmas coisas, episodicamente tinha uma guerra, a notícia de guerra demorava 10 anos para chegar na vila onde você morava, ou seja, não há progresso. Aí a pergunta é, este eu
que o seu espírito teve lá no Império Assírio, comparado com o eu que hoje ele tem, que é você. Que serventia vai ter esse eu que ele teve há 3.000 anos atrás? Ainda que isso esteja disponível no espírito dele. Por quê? Porque na espiritualidade não há presente, passado e futuro. Tudo é um tempo só, é um presente permanente. Então, assim, se você disser, não, claro que eu hoje tenho muita novidade, então eu sou um eu bem mais rico que este eu que meu espírito teve lá atrás, então eu sou mais importante que o eu de lá, e eu vou querer, então, existir para sempre. Todo eu existe para sempre, ainda que não exerça a função de existir permanentemente. Por quê? Porque tem um probleminha muito chato. Qual? Isso que nós chamamos de eternidade. O espírito que nos anima vai, de vez em quando, produzir novos eus, e daqui a 5 milhões de anos ele vai produzir um eu numa supercivilização. Aí o eu que ele tinha hoje na Terra, no 2024, vai ser alguém muito atrasado. Então, assim, nós temos que ter noção do que significa ser um eu, porque, assim, o eu humano é um instrumento maravilhoso de processamento de informações. E isso é tudo que somos, um álbum de figurinhas memoriais com emoções associadas a essas figurinhas, experiências, busca de conhecimento ou estacionamento em torno de crenças absurdas, nível de compreensão infantil ou nível de compreensão adulto, maduro. Quando um eu é infantiloide, mas se acha cheio de certezas, esse meu eu aqui é muito precioso, meu espírito vai manter ele para sempre. Eu acho que nós precisamos compreender que a eternidade tem problemas que os nossos eus pequenos que são não podem pretender abarcá-los ou abraçá-los todos no campo da nossa compreensão. A pergunta é muito interessante, a resposta nem tanto, mas assim, a gente nunca deixará de existir, como Krishna bem explicou no Bhagavad Gita, mas a maneira desse existir não é com essa cara humana que a gente tem aqui hoje. Isso é transitório, não vamos esquecer disso. É a resposta que eu posso ofertar para a sua reflexão, espero que sirva, mas assim, a gente aqui não está carimbando nada como verdade, porque ninguém pode. Essas matérias todas, as gerações humanas no futuro aqui poderão perceber com mais clareza todo esse contexto. Mas, por enquanto, penso que isso é o que de mais sensato e honesto a gente pode dizer sobre os assuntos que foram aqui levantados. Um grande abraço. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orbum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos. É só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.